Bom, vamos mergulhar direto essa análise e entender um negócio insano. Como é que o prêmio mais prestigiado do mundo, aquele que celebra a paz e a genialidade, nasceu, adivinha? Da indústria de explosivos e de petróleo. A história que a gente vai desenrolar aqui hoje é cheia daquelas contradições absurdas, dramas familiares e, sem dúvida, a maior reviravolta de imagem que o mundo já viu. Imagina só a cena. Você acorda, toma o seu café, abre o jornal e dá de cara com o seu próprio obituário. E o pior, a galera tá basicamente celebrando a sua partida. Foi exatamente isso que rolou lá em 1888. Um jornal francês fez uma confusão gigante e achou que o Alfred Nobel tinha morrido, quando na verdade quem faleceu em Cannes foi o irmão dele, Ludwig. A manchete pegou pesado. Dizia: "O mercador da morte está morto." O texto afirmava na cara dura que o Dr. Alfred Nobel tinha ficado podre de rico descobrindo jeitos de matar mais pessoas mais rápido do que nunca. Mas peraí, será que esse obituário dramático de 1888 aconteceu mesmo, do jeito que contam? Sabe, existe um debate super quente entre os historiadores sobre isso. A gente sabe, com certeza, que o Alfred morava em Paris, assinava o jornal Le Figaro e, sim, leu um obituário prematuro sobre ele mesmo. Mas aquele apelido fortíssimo, Mercador da Morte, não aparece de um jeito tão óbvio nos registros da época. Alguns biógrafos suspeitam que esse título específico pode ter sido, digamos, um enfeite colocado por alguém lá nos anos 1950 para dar mais drama para a história. Só que, seja mito ou verdade absoluta, o ponto principal é o mesmo. Esse episódio bateu de frente com um medo que é profundamente humano. O Nobel teve uma constatação aterrorizante sobre a própria mortalidade. Ele teve a chance, bem amarga por sinal, de ver em primeira mão como o mundo ia lembrar dele. Não como aquele cientista genial, muito menos como um patrono do progresso, mas sim como um arquiteto da destruição. Pensa no peso disso. Pra gente sacar por que ele ganhou essa fama terrível, vamos dar um passinho para trás. Lá na juventude, o Alfred estudava em Paris e foi lá que ele conheceu um químico italiano chamado Ascanio Sobrero. Foi o Sobrero quem criou a nitroglicerina, que é basicamente uma mistura de ácido sulfúrico, ácido nítrico e glicerina. O grande problema? A nitroglicerina pura é uma parada absurdamente instável. É literalmente brincar com fogo. Qualquer atrito bobo ou um leve aumento de temperatura e, pum, uma detonação brutal. E, infelizmente, essa volatilidade cobrou um preço altíssimo. O Alfred tentou comercializar a nitroglicerina produzindo o líquido em Estocolmo. E aí aconteceu uma tragédia que marcou a vida dele para sempre. Em 1864, a fábrica simplesmente foi pelos ares. O acidente matou 5 pessoas, incluindo o próprio irmão mais novo dele, o Emil. Foi uma pancada. Essa dor absurda virou meio que o combustível para a obsessão do Alfred. Ele precisava, de qualquer jeito, domar e estabilizar aquele líquido mortal. Então, como a gente resolve isso na química? Foram anos de luto misturados com uma pesquisa implacável, até que, em 1867, ele finalmente matou a charada. Ele sacou que se pegasse aquele líquido super instável e misturasse com um terra de diatomáceas, que é uma rocha super porosa e bem levinha, feita de restos de algas marinhas, a substância ficava estável. O resultado foi uma pasta muito, mas muito mais segura de manusear. Ele correu para patentear a mistura e chamou do quê? Dinamite, derivado do grego para poder. E olha, poder era o que não faltava ali. E vale fazer um parêntese super rápido aqui porque rola uma confusão gigante nisso. Muita gente jura que dinamite e TNT são a mesma coisa, né? Mas de jeito nenhum são materiais totalmente diferentes. A dinamite tem como base a nitroglicerina, que é esse líquido denso, viscoso, meio parecido com mel. Já o TNT, ou trinitrotolueno, é um composto sólido, cheio de cristais amarelados. Ele surgiu depois e mudou completamente o cenário na Primeira Guerra Mundial, justamente porque era mais estável ainda e não dissolvia na água. Mas, voltando para o Nobel, a invenção da dinamite simplesmente virou o mundo de cabeça para baixo, mudou o jogo na era industrial. Era tão prático de usar que começou a viabilizar projetos de infraestrutura gigantescos. A gente está falando de abrir túneis no meio de montanhas de pedra, rasgar continentes com ferrovias. Só que, claro, essa mesma invenção deixou a guerra e a matança muito mais eficiente. E qual foi o resultado financeiro disso para o Alfred? Ele botou 355 patentes no bolso, abriu mais de 90 fábricas pelo mundo afora e juntou uma grana que era astronômica, uma riqueza fora do comum. Só que a conta bancária colossal do Nobel não veio só de explosivos, não. E aqui entra um baita exemplo do faro para negócios dessa família. Enquanto o Alfred estava dominando o mercado no Ocidente, o pai e os irmãos dele, Robert e Ludwig, tinham ido lá para São Petersburgo, na Rússia, fabricar equipamento militar.
E é exatamente aí que a nossa história dá uma daquelas guinadas absurdas e vai parar direto na indústria de energia. Sério, essa é uma das ironias mais fantásticas da história industrial. O Ludwig Nobel mandou o irmão dele, Robert, lá para o Cáucaso, em Baku, onde hoje é o Azerbaijão. Ele deu 25 mil rublos na mão do Robert com uma missão simples: comprar madeira de nogueira para fazer coronha de fuzil. Mas, chegando lá, o Robert teve um estalo. Um impulso, sabe? Ele olhou em volta, pegou toda a grana da madeira e pensou: quer saber? Eu vou comprar uma pequena refinaria de petróleo. E adivinha? Aquela comprinha por impulso virou a semente de um mega império. Os irmãos criaram a Branobel. E os caras não brincavam em serviço. Trouxeram cientistas de peso, apostaram em inovações tecnológicas e até criaram o sistema inédito de participação nos lucros para os operários, além de construírem escolas e hospitais. A Branobel cresceu num ritmo insano. Chegaram a controlar 500 campos de petróleo e ter 12 mil empregados. Basicamente, a família Nobel ergueu nas costas a gigantesca indústria de petróleo da Rússia. Isso até os bolcheviques chegarem e nacionalizarem tudo lá em 1920. Então, vamos amarrar tudo isso. De um lado, a família controlando o petróleo russo. Do outro, o Alfred com um monopólio mundial de explosivos. A soma desses dois mundos gerou uma fortuna que é difícil até de calcular. Mas como uma sombra gigante pairando em cima de todo esse dinheiro, estava lá, aquele obituário francês assombroso, aquele lembrete aterrorizante de ser chamado de mercador da morte. Imagina a cabeça do cara. O peso da genialidade criativa batendo de frente com a destruição que as invenções causavam. Isso gerou uma culpa e um conflito interno pesadíssimos. E é esse conflito que nos leva direto para um dos documentos mais importantes da história moderna. Vamos pular para os últimos dias de vida do Alfred Nobel. Ele morava em Paris, já estava idoso, com a saúde super frágil, sem esposa e sem herdeiros diretos. E aí ele toma uma decisão solitária. No dia 27 de novembro de 1895, lá no clube sueco-norueguês, ele senta e reescreve o próprio testamento. Com aquelas linhas, ele ia tentar apagar o sangue do legado dele e substituir por algo eterno. Aquele pedaço de papel pegou praticamente toda a fortuna dele e destinou para a criação de um fundo especial. E segura esse número: 31,5 milhões de coroas suecas. Trazendo isso para valores de hoje, com a inflação e tudo, a gente está falando de mais ou menos US$ 1 bilhão. 1 bilhão! Todo esse dinheiro ia ser investido e os juros iam ser distribuídos todo ano como prêmios para a galera que, usando as palavras do próprio Nobel, tivesse conferido o maior benefício à humanidade. Nesse plano original do testamento, o prêmio era dividido direitinho. 5 fatias exatas de igual peso: física, química, fisiologia ou medicina, literatura, focada numa pegada idealista, e a paz, para promover a fraternidade entre os países. Um detalhe importante aqui: se você está procurando a economia nessa lista, não vai achar. O prêmio de economia não estava nos planos originais do Nobel. Ele só entrou na jogada muitas décadas depois, em 1968, por causa do Banco Central da Suécia. Agora não vai achando que foi só assinar o papel e estava tudo certo. Quando o Nobel teve um derrame e morreu no final de 1896, a leitura do testamento caiu como uma bomba. A família ficou completamente em choque. Eles rejeitaram a ideia, bateram o pé e tentaram anular o documento na justiça de qualquer jeito. Sobrou para o jovem ex-assistente dele, o Ragnar Sollmann, a missão impossível de rodar o mundo liquidando os ativos do chefe, tudo na encolha, para garantir que a vontade do patrão acontecesse. Foram anos de burocracia e muita briga até os primeiros prêmios saírem de fato, só em 1901. E deu certo. Hoje, a Fundação Nobel cuida desse patrimônio multibilionário de um jeito super ético. E aquele objetivo principal do Alfred? Olha, foi alcançado de maneira espetacular. A gente está olhando para o reposicionamento de imagem mais bem-sucedido de todos os tempos. Pensa comigo, quando você escuta a palavra Nobel hoje em dia, a sua mente não faz uma associação imediata com dinamite, pólvora ou destruição em massa. Sem chance. Você pensa imediatamente nos maiores gênios da humanidade, em ativistas da paz, no topo absoluto do reconhecimento humano. O que deixa a gente com uma pergunta fascinante na cabeça. Ao usar essa fortuna astronômica, construída em grande parte com base em coisas letais, para celebrar o intelecto e a paz, o Alfred Nobel estava só buscando a redenção por pura culpa? Ou será que um mercador da morte bolou a maior e mais brilhante manobra de relações públicas que a humanidade já presenciou? Fica bem claro que as duas opções podem muito bem ser verdade ao mesmo tempo. É incrível notar como a forma que a gente é lembrado no futuro pode ser intencionalmente moldada.
Muito obrigado por acompanhar essa nossa exploração e fica aí o convite para a gente sempre questionar as histórias prontas que nos contam.